Olá, meu irmão, minha irmã que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Giuli, é uma grande alegria poder estar aí com você, entrando na sua casa. E pedimos licença para entrar na sua casa, junto à sua família, para que a gente possa rezar juntos nesta terça-feira. Começamos a Madrugada de Bênçãos na terça-feira e vamos adentrar a quarta-feira juntos, falando das coisas de Deus, rezando juntos pela televisão. Então que você possa ficar conosco, em nossa companhia, até a 1h30 da manhã. Vamos estar ao vivo com todo o Brasil para rezarmos, para refletirmos um tema específico, como fazemos todas as nossas madrugadas de bênção. E claro, é muito importante a sua participação. Você está conosco para que a gente possa realmente ter uma madrugada abençoada, independente da situação que você esteja passando, e muitas vezes passando por uma situação de problemas, dificuldades, até uma enfermidade, mas tendo a confiança em Deus, entregando-se nas mãos de Deus, abrindo o seu coração para estar diante de Deus, para estar na presença de Deus. Isso é o mais importante, não é? Quando nós nos afastamos de Deus, mais difícil ainda ficam as coisas. Portanto, que você possa estar na presença de Deus. E talvez você esteja afastado da vida de fé por algum motivo. Quem sabe hoje não seja o dia de você se aproximar da sua vida de fé, de você se aproximar da sua igreja católica, voltar a viver a sua fé realmente. Muitas vezes nos afastamos do caminho por coisinhas tão pequenas que não valem a pena. Então que você possa retornar. É o meu convite. Você retornar à sua vida de fé, voltar à sua comunidade, à sua paróquia, e ali você ter uma experiência de Deus pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos, na vida de comunidade, não é? É importante isso. Então eu gostaria de rezar com você, mais ainda, gostaria de rezar com você. Então desde já, as nossas atendentes já estão lá prontinhas para atender você, atender o seu telefone. Então você liga, participa conosco, mande o seu pedido de oração, partilhe conosco a sua vida, vamos rezar juntos, rezar nesta confiança. Os pedidos que você envia para nós, logo lá no finalzinho do programa, nós vamos consagrar todos os pedidos a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Não que ela seja a deusa, de forma nenhuma, mas ela é a mãe que intercede. Portanto, vamos pedir a ela que leve os nossos pedidos até o coração de Jesus. Todos os pedidos que chegarem até nós, vamos colocar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Também os pedidos que chegam pelo WhatsApp, os pedidos que vêm pelo Facebook, pelo e-mail. São os diversos canais que nós temos, que você vai vendo aí na tela, para você entrar em contato conosco. Você está conectado aí na internet, também pode entrar em contato conosco. Você está com o celular na mão, também pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp. Todos os pedidos colocamos nos pés de Nossa Senhora e mais ainda, você ligando, você participando conosco, você concorre a prêmios, não é? Tem prêmio no final do programa, nós vamos sortear para você esses 2 CDs e uma novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. São 2 CDs e uma novena que nós vamos sortear todos aqueles que ligarem, que participarem, pedir oração, falar ao vivo com o padre. Você também pode falar ao vivo com o padre, pedir oração, partilhar a sua vida e vai concorrer aos CDs e à novena das Mãos Ensanguentadas. Então, entre em contato conosco desde já, tá bom? E antes de falar o nosso tema, faço um outro convite importante para você. Você que não é sócio evangelizador ainda, precisamos da sua ajuda. Estamos no meio do mês de junho, portanto, e no meio do ano praticamente, não é? Hoje é dia 16 de junho, meio do ano, precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. Você que não é sócio ainda, sente o chamado de Deus hoje, ligue para nós, faça parte dessa obra de evangelização, para a gente continuar chegando a tantas pessoas, não é? Pelo Brasil e pelo mundo, através da internet. Você que fica sócio, recebe na sua casa de presente a revista Brasil Cristão. É o presente do Padre Eduardo, da Associação do Senhor Jesus, para você. E vem junto as reflexões dos evangelhos de cada dia. E nesse mês de junho nós estamos com a campanha Coração Santo. Você recebe aí um folheto falando sobre a campanha, sobre o Sagrado Coração de Jesus, e as promessas do Coração de Jesus também vão para você. Você que fica sócio, você que já é sócio, já recebeu. Você que vai ficar sócio. E junto disso, vem, além do boleto que você vai fazer a sua contribuição, vem um boleto a mais, o boleto extra, que é o boleto da nossa campanha. É o algo a mais que você faz para nos ajudar.
que nós precisamos trocar todo o equipamento que fazem as matérias, reportagens externas, né? As câmeras, precisam ser trocadas, atualizadas, né? Modernizadas. Então a campanha serve para isso. Então fique sócio conosco. E você ficando sócio, além de receber a revista Brasil Cristão, o seu nome vai para o livro de consagração perpétua. Isso mesmo, vamos rezar por você perpetuamente, para sempre, sempre. Não é? O seu nome vai para esse livro, que nós vamos fazer, na verdade, o livro. Está aí o livro do ano 2014, cada ano tem o seu livro, não é? Os sócios de 2014 estão nesse livro aí, são vários volumes. E na urna do coração de Jesus estão os que estão ficando sócios neste ano 2015, e que aí no final do ano nós fazemos o livro. Entretanto, essa urna vai para a missa todos os dias. Aqueles que já são sócios, aqueles que estão ficando sócios, vão para o altar e nós rezamos perpetuamente por todos aqueles que estão ficando sócios e já foram sócios aqui da Associação do Senhor Jesus. Olha que bom, vamos rezar por você sempre. Há pessoas ali que até já faleceram e nós continuamos rezando, então, rezando pela sua alma. Vamos rezar sempre, perpetuamente. Então fique sócio conosco, precisamos da sua ajuda para continuarmos a evangelizar cada vez mais, tá bom? Então ligue, participe conosco, ficando sócio, pedindo a sua oração. Nós vamos meditar, refletir, rezar hoje, durante toda essa semana. Nós começamos ontem, você estava comigo ontem, né? Quando nós começamos a semana falando sobre os dons do Espírito Santo. Durante toda a semana vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Ontem falávamos sobre a fortaleza. O primeiro dom que nós meditamos e rezamos, pedimos a Deus o dom da fortaleza, para sermos fortes em Deus, para não desanimarmos em nossa caminhada, seguirmos firmes com Jesus, mesmo com as tribulações e os problemas, estamos com Ele. Hoje vamos meditar o segundo dom, o dom da sabedoria. Precisamos da sabedoria que vem de Deus. Todos nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus. Você com certeza precisa desse dom. Todos nós precisamos do dom da sabedoria, não é? Os dons do Espírito Santo, que são 7, portanto, 7 porque são a plenitude, nos enchem, preenchem, e depois nós temos as nossas capacidades, não é? As nossas habilidades, a partir desses 7 dons, não é? Todos nós temos e você tem também. Não se sinta inferiorizado ou não se sinta incapaz de fazer as coisas. Todos nós temos nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades. Precisamos muitas vezes saber quais são e para isso precisamos estar junto de Deus, precisamos rezar a Deus. Talvez você está aí meio depressivo, meio cansado, desanimado, talvez desempregado. Não se entregue de forma nenhuma. Você tem valor para Deus, você é importante para Deus, sim. Ele criou você porque você é importante. Talvez essa seja a noite da sua virada realmente de vida, de você pedir ao Espírito Santo que dê a sabedoria necessária para você reencontrar o caminho que você perdeu na vida, reencontrar a alegria, o ânimo, o entusiasmo que você tenha perdido. Nós só reencontramos isso se estivermos com Deus. Longe de Deus fica muito mais difícil. Portanto, que hoje você se abra à graça de Deus e peça o dom do Espírito Santo. O dom hoje especial da sabedoria. Sabedoria que é diferente de inteligência, não é? A inteligência, todos nós temos a capacidade de inteligência, depende muito racionalmente, não é? É algo racional, não é? O homem é um ser racional, portanto, a inteligência, desde que você exercite-a, você é inteligente, todos têm a capacidade de aprender algo. Inteligência é isso, capacidade de aprender algo. A sabedoria é um passo além disso, né? Há pessoas, por exemplo, que são analfabetas, pessoas antigas, que não tiveram oportunidade de estudar numa escola, não é? Entretanto, são pessoas sábias. E de maneira muito especial, aquelas pessoas mais antigas, que são até analfabetas, mas são mais sábias do que as pessoas eruditas. Eu gosto sempre de lembrar que a pessoa erudita, a pessoa que é muito inteligente, nem sempre ela é sábia. É necessária a sabedoria para eu saber executar a inteligência. E muitas vezes a pessoa é inteligente, é uma pessoa erudita, tem uma cultura maravilhosa, mas não tem educação. Eu conheço pessoas assim, que
que são inteligentes, não é? Que são eruditas, doutoras e não sei o que mais, pessoas cultas, mas que não têm educação. Educação é uma coisa, cultura é outra, não é? Cultura a gente aprende no dia a dia, aprende nas escolas e aprende por aí. Educação vem de berço, muitas vezes. Por que eu digo isso? Para diferenciar também inteligência e sabedoria. Nós estamos falando aqui do dom da sabedoria, que não é simplesmente a sabedoria humana. Aí nós nos apegaríamos mais à inteligência, que está muito mais ligado à razão. Nós falamos de sabedoria, que são as coisas que nós aprendemos no nosso dia a dia, são as experiências da vida. E essas experiências ganham sabor, ganham sentido junto de Deus. Quando nós estamos junto de Deus, quando nós pedimos essa sabedoria divina para discernir o que fazer e como fazer. Isso é importante. Nas escolas, nas faculdades, nós aprendemos muito técnica. E que são importantes, claro que são. Mas muitas vezes não aprendemos a sabedoria para estarmos no mundo. Quantas vezes a pessoa se forma numa faculdade, numa universidade, e quando ela vai para o dia a dia, não é? Vai pelo mundo aí fora, ela se perde, ela não consegue colocar em prática aquilo que ela aprendeu na faculdade, na universidade. Porque falta o quê? Sabedoria, falta experiência de vida e muitas vezes falta Deus. Quantas vezes, quando as pessoas se afastam de Deus, perdem totalmente o rumo. A ciência é assim, a ciência é muito importante, mas se ela se afasta da sabedoria divina, ela acaba sendo prejudicial. Quantas coisas inventadas, criadas pela ciência são maravilhosas, mas se não forem utilizadas de acordo com a sabedoria divina, porque a sabedoria divina é que inspira o homem para evoluir na ciência, mas se ele não está próximo dessa sabedoria divina de quem ele recebeu a inteligência para criar aquilo, ele se perde, ele se perde. Quantas obras nós vemos por aí, criadas pelo homem, por inspiração de Deus, e usadas para o mal, usadas para a guerra, usadas para a destruição. Por que são usadas assim? Porque Deus quer assim? Não. Porque a pessoa que criou, o homem que criou, se afastou de Deus, se afastou da sabedoria divina, e aí utiliza aquilo que foi bom para o mal. Assim, a internet, por exemplo, né, é usada para muitas coisas boas, graças a Deus, mas para quantas coisas más também, não é? Para denegrir a imagem do outro, para destruir o outro. O avião, Santos Dumont, quando ele morre, né? Ele está lá na biografia dele, não é? Ele criou o avião e ele fica muito decepcionado, porque ele, próximo à sua morte, ele já vê o seu avião, a sua criação, portanto, sendo usados para lançar bombas em toda a Europa, nas guerras, não é? Algo foi criado para o bem, mas utilizado para o mal, e ele fica muito triste com aquilo. E quantas coisas ainda hoje, as pessoas dizem por aí, não é, que eles estão fora da fé, a tal da ética, da moral, dos valores. Na verdade, essas coisas nada mais são do que a sabedoria divina. Quando falta ética, quando falta moral, as coisas se perdem. Veja, por exemplo, no âmbito político, quando falta ética, falta moral, quando falta a sabedoria divina, as coisas se perdem. Aquilo que é para ser usado em prol das pessoas e do povo é usado contra. E tantas outras coisas mais. Nós vemos tantos escândalos de corrupção em tantas áreas, não é só na política, não, em tantos segmentos da sociedade. Por quê? Porque falta a sabedoria divina. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, para dizer como esse dom é importante e que nós recebemos do batismo e na crisma nós confirmamos esse dom, mas que muitas pessoas se afastaram dele e se perderam. Porque o tal do pecado original, o primeiro pecado, o pecado da origem, que foi o quê? O homem querer ser autossuficiente, ser independente de Deus. Esse é o primeiro pecado, não é sexual, não, esse é o segundo. O primeiro é a independência, o ser autossuficiente. E ainda hoje esse pecado existe no nosso meio, existe na sociedade, onde as pessoas querem ser autossuficientes, querem ser independentes. E quanto mais as pessoas querem ser independentes e autossuficientes, pior as coisas ficam. E nós vemos a sociedade como vai de mal a pior. Por quê? Porque o homem quer se afastar de Deus e acha que por si só ele pode muita coisa. Ele quer ser autossuficiente e independente, e se afastando de Deus,
ele afasta-se da sabedoria divina, e afastando-se da sabedoria, ele utiliza a sua racionalidade para o mal, em vez de usar para o bem. E talvez você conheça pessoas assim, próximos a você, que usa a sabedoria, ou melhor, usa a inteligência para fazer o mal, porque falta Deus na vida dessa pessoa. Talvez até você já tenha usado a sua inteligência para fazer o mal. Às vezes coisinhas pequenas, porque em dados momentos da vida nós acabamos nos afastando de Deus. E se nos afastamos de Deus, nos afastamos dessa sabedoria. Eu gostaria de tomar um texto bíblico aqui na Palavra de Deus para a gente meditar, que é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, que você conhece, por sinal, lá no livro dos Reis. Nós temos uma personagem que se chama Salomão. Você conhece Salomão, né? Salomão, filho de Davi, que sucedeu Davi no trono. Davi, o primeiro e o grande, primeiro Saul, o segundo Davi, que foi o grande rei, o modelo de rei para Israel, quando começa a monarquia, começa a organizar o reino de Israel conforme a vontade de Deus. Nós temos aqui no livro dos Juízes, Samuel e o livro dos Reis. Depois vem Salomão, que é filho de Davi, que se torna o grande rei, o modelo de sabedoria. Lá no livro dos Reis, de maneira muito especial, o capítulo 3, nós vamos ver, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, Salomão fazendo uma prece a Deus. Quando ele assume o trono no lugar de seu pai Davi, ele vai pedir justamente diante de Deus, não é? O Senhor apareceu-lhe em sonhos, em Gabaú durante a noite, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Olha só, Deus dizendo em sonho a Salomão: pede o que queres. E aí Salomão faz uma prece e diz assim: o Senhor, vós sois, portanto, o Senhor meu Deus, que fizesse reinar o vosso servo. Olha só, Salomão dizendo que ele está ali porque Deus quer que ele reine, né? Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Olha só o pedido de Salomão. Salomão podia pedir tudo. Ele pediu um coração sábio, capaz de julgar entre o bem e o mal. E olha só o que Deus disse para ele. O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: pois que me fizeste esse pedido, e não pediste nem vida longa, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. E ainda te dou um coração sábio e inteligente, como nunca houve. E dou-te ainda riqueza, glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante. Olha só, Salomão pede o dom da sabedoria para julgar e discernir entre o bem e o mal, não pede riqueza, não pede poder, e Deus diz a ele então: porque não pediste riqueza, sabedoria, pediste sabedoria, então também vais ter isso. Olha que bonito, né? Buscai primeiro, há uma canção assim, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós buscamos a sabedoria divina, buscamos a Deus primeiramente, e mais que isso, nos contentamos com aquilo que somos e temos. Somos felizes a partir disso. Há pessoas que estão sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. Eu conheci, tenho um casal amigo, há poucos meses, ela perdeu o marido, portanto, e o marido a vida inteira trabalhou como um camelo, né? E sempre dizendo assim: não, eu vou viajar só quando eu aposentar, só quando eu aposentar. Quando ele aposentou, uma semana depois, ele descobriu uma doença incurável, 15 dias depois ele morreu. Né? Procurou tanto, esperou tanto, que acabou deixando tudo para trás. Nós precisamos, sim, nos programar, claro, preparar, planejar as coisas, natural isso, né? Não vamos sair por aí também gastando tudo, não é isso. Mas veja, as pessoas muitas vezes vão sempre postergando, sempre deixando para depois, não é? Pensando às vezes só no bem material, na riqueza, no poder, no status. E hoje isso, infelizmente, está muito na nossa sociedade e às vezes nem sempre tem a sabedoria divina para saber aproveitar da sua vida, para saber viver bem a sua vida diante de Deus. Isso é importante, diante de Deus. Porque a sabedoria divina, veja, Salomão pediu em oração, em prece a Deus.
não é para outra pessoa, não. E aí, como Salomão pediu isso, Salomão não foi precipitado, e Salomão não quis simplesmente a riqueza, o poder, não foi materialista simplesmente, ele queria sabedoria. E com razão, porque se você tem a sabedoria, você consegue conquistar muitas coisas junto de Deus, de maneira honesta, transparente. Entretanto, se você ganha o que é material, a riqueza, o poder, mas você não tem a sabedoria para cuidar dessas coisas, você perde tudo isso muito rápido. A gente vê muitas famílias tradicionais, não é? Onde os avós ou os pais deixaram, às vezes, fortunas, empresas, e os filhos mantiveram mais ou menos e os netos perderam tudo. Por quê? Porque tem o que é material, mas não tem a sabedoria divina para manter aquilo. Salomão o que fez? Pediu primeiro a sabedoria, porque depois o que viesse a mais, a riqueza, o poder, ele saberia trabalhar com aquilo, teria prudência, teria discernimento. Ao passo que se primeiro ele tivesse a sabedoria, tivesse a riqueza, o poder e não tivesse a sabedoria, ele não ia conseguir manter aquilo, ele ia perder tudo. Veja a importância desse dom do Espírito Santo que hoje, durante a madrugada de bênçãos, nós vamos rezar, vamos pedir, vamos implorar a Deus que esse dom realmente seja mexido em nosso coração. Nós temos esse dom, recebemos pelo batismo, recebemos pela crisma, mas muitas vezes precisamos mexer nesse dom que está no nosso coração. Muitas vezes a açúcar decanta, não é? Fica lá no fundo do copo, precisa de uma colherinha para mexer, para que esse dom volte a ser ativado. Assim também é em nosso coração. Nós recebemos e deixamos aquilo no fundo do coração e não colocamos em prática. Precisamos pedir ao Espírito Santo que mexa em nosso coração para que esse dom venha à tona novamente e nós tenhamos a sabedoria. E de maneira muito especial, talvez no problema, na dificuldade, tribulação que você esteja passando, você precise reanimar esse dom da sabedoria para você saber qual rumo a tomar, o que fazer e como fazer. Se nós não temos a sabedoria, meu irmão, minha irmã, nós nos perdemos e não conseguimos tomar o rumo certo. Nós tomamos decisões erradas. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, quando vamos tomar qualquer decisão que seja, parar e rezar. Parar e rezar, não é? Vai lá num cantinho e reza, pede o dom da sabedoria. Senhor, o que eu devo fazer nesse momento? Como eu devo fazer? Pedir, rezar. Às vezes nós como cristãos católicos temos vergonha de rezar para discernir as coisas. E aí tomamos cada decisão, e você deve já ter tomado cada decisão errada na sua vida. Talvez tivesse consultado a Deus primeiro, tinha tomado uma decisão melhor. Vamos rezar sobre isso hoje?